Olá a todos, estamos aqui para falar mais uma vez de histórias de vida. Uma das histórias de vida passada falamos sobre imaturidade de alguém bastante experiente, até com Deus. E hoje vamos falar de alguém com pouca experiência de vida, mas com enorme maturidade. O nome deste personagem era Daniela. Sabem, Daniela foi levado para a Babilônia, uma terra distante, cativo, com outros colegas seus, gente criada na corte, gente cheia de privilégios, e quando se vê a braços com quase nada ou nada mesmo, e ainda por cima confrontado com a ideia de que teria que enveredar por uma cultura que não era sua, ainda por cima dentro dessa cultura religiosa, ele deu um exemplo de grande maturidade. De que forma? Perante o cenário dessa terra desconhecida, perante os novos costumes culturais que teve que se adaptar, ainda lhe foi proposto uma reviravolta do ponto de vista daquilo que era a sua fé, envolvendo ou tentando envolvê-lo a ele e aos seus colegas num conjunto de práticas que eram absolutamente nocivas para a vida espiritual. E ele foi capaz de contornar todas estas coisas sem entrar em rebeldias, sem confrontar as autoridades, sem se voltar contra as pessoas, e ainda por cima estando no palácio, cujos olhares estavam todos direcionados para ele e para os seus colegas. E portanto ele optou por uma via pacífica, mas uma via na qual ele não comprometeria a sua fé. A questão da cultura, para ele e para nós também, não deve ser motivo de grandes confrontos. Eu diria mesmo que não deve ser alvo de nenhuma espécie de litígio da nossa parte. Temos que nos adaptar, estamos de um lado hoje, amanhã estamos no outro, se assim a vida proporcionar, e portanto temos que ser íntegros e nos integrar nos lugares onde nós estamos. Mas quando isso pode comprometer os princípios morais, espirituais, pelos quais nós nos debatemos, então nós aí devemos, mesmo assim, sermos firmes, mas tentarmos resolver as coisas de uma forma que seja consensual. E é possível fazer isso, e por isso mesmo ele era um jovem. Eu acabei de dizer no início que ele era uma pessoa com pouca experiência. Estamos a falar de um jovem na casa dos 17, 18 anos, sensivelmente, mas ele foi capaz de não só filtrar aquilo que estava ao seu redor, mas foi capaz de responder sem comprometer aquilo que era a sua fé. Isto é um sinal de grande maturidade. Portanto, significa que, apesar de ele ter pouca experiência de vida, ainda por cima uma pessoa que foi criada com as maiores regalias, ele foi capaz, porque isso é que governava a sua vida, os princípios, os valores que lhe foram transmitidos, certamente pela família e por aqueles que eram pessoas de influência e de boa influência na sua vida, e portanto ele foi capaz de ajudar-se a si e aos seus colegas, porque aquilo que estava a ser-lhe pedido era uma afronta do ponto de vista dos princípios dele e dos seus colegas. E, portanto, ele foi a voz da consciência de todos. E, portanto, foi alguém que se portou com muita dignidade, que se portou com enorme respeito e soube se posicionar. O que eu quero dizer com tudo isto é que nós todos, ao longo da nossa vida, por situações limite, como a dele e dos seus colegas, ou por outras situações, nós vamos sempre ser confrontados com os princípios que nós recebemos. E tanto mais quando esses princípios emanam de Deus, emanam da sua palavra. E é a maneira de nós colocarmos à prova aquilo que nós verbalizamos acerca de Deus, ou seja, acerca daquilo que defendemos. Quando nós somos obrigados a colocar à prova tudo aquilo que nós acreditamos e que nós conseguimos fazer isso de forma pacífica e nos sairmos bem, quero-vos dizer que não só é um sinal de maturidade, mas é um sinal de que Deus está connosco, de que Deus nos acompanha, de que nós estamos a seguir o caminho certo e estamos a ser uma influência, e os holofotes que estão à nossa volta olham para nós com um olhar diferenciador, mas com enorme respeito. Porque nós somos capazes de respeitar a opinião do outro, a fé do outro, e podemos manter a nossa convicção sem que isso criasse à nossa volta demasiado ruído.
Por isso mesmo, ele deu um sinal de grande maturidade. E hoje é necessário que, perante os grandes desafios que a sociedade nos coloca, e eu já nem falo a nível cultural, porque acho que desse ponto de vista as pessoas têm conseguido se acomodar perfeitamente e bem, mas do ponto de vista daquilo que é os princípios que nos governam em relação a Deus, isso tem havido reações bastante drásticas que, em vez de dar um sinal positivo, acabam por dar uma imagem de Deus que não é aquela que nós devemos ter dele, de um Deus confrontador, de um Deus que anda em guerra, que promove a guerra, mas na verdade Daniel nos dá um exemplo de grande maturidade, como Deus pode ser apresentado e pode ser defendido quando nós nos comportamos com seriedade e com serenidade. Que Deus possa te ajudar a encontrar esse caminho e possas também viver dentro destes princípios e que tu possas influenciar de forma positiva aqueles que te rodeiam, mesmo que estejas num lugar completamente isolado como ele esteve. Que Deus te possa abençoar.